Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de perguntas e respostas que vai tratar sobre inovação e agricultura. A primeira pergunta vem do Glauber, que diz: já vi tu falares muito em inovação, na importância dessa indústria para os dias atuais. Se fores eleito, o que podemos esperar nesse sentido para o Estado? Glauber, quando a gente fala em inovação, a gente tem que pensar na transversalidade desse assunto. Um dos pontos importantes é a gente garantir recursos para financiar pesquisa e inovação no nosso estado. E a gente já tem avançado bastante nisso. Os recursos da FAPERGS, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, chegaram ao maior valor da sua história no nosso governo. E a gente vai continuar expandindo recursos em editais para fomentar a inovação, financiar as pesquisas que são feitas pelas universidades, pela academia e também na parceria da academia com a iniciativa privada, com empresas. A gente tem vários exemplos, o Tech Futuro, o Startup Lab, nós temos editais do Inova para os ecossistemas de inovação distribuídos no estado, financiando esses ecossistemas. A gente tem editais feitos para financiamento de jogos eletrônicos, uma área em que o Rio Grande do Sul vai se tornando especialmente relevante e uma referência no Brasil e até com reconhecimento mundial. Então a gente vai financiando através desses editais pesquisa e inovação que viram PIB, viram economia, viram desenvolvimento de novos negócios aqui no estado. É importante também que o estado seja referência a partir de grandes eventos e nós trouxemos para o Rio Grande do Sul o South Summit, um grande evento de inovação, um dos maiores do mundo, que acontece na Espanha e que já tem edições contratadas para os próximos anos aqui no Rio Grande do Sul, como uma forma da gente colocar em evidência todo esse ecossistema de inovação aqui no nosso estado. Mas sem dúvida é muito importante falar também sobre educação, a formação desde a escola, das habilidades e competências que são fundamentais para que os jovens se preparem para esse novo mercado de trabalho da inovação. E um outro ponto, especialmente agora que a gente está comparando dois caminhos nesse segundo turno, duas candidaturas, que é fundamental. As pessoas têm que querer viver aqui. O Rio Grande do Sul só vai ser um estado de inovação se ele for acolhedor para os jovens na diversidade que a gente tem. Diversidade de etnias, de culturas, de raças, de orientação sexual, a diversidade em tantas frentes da nossa população. Se nós formos um estado hostil, que afugenta as pessoas porque hostiliza, porque reprime, porque ataca essas diferenças, a gente vai fazer é exportar os nossos jovens daqui. E aí, se a gente perde a juventude, a gente perde o futuro e perde a capacidade de estarmos conectados a essa nova economia da inovação. Por isso que do nosso lado é respeito, é conciliação, é trazer as pessoas juntos. É fazer do Rio Grande do Sul uma referência em estado que acolhe e que não divide, para que as pessoas possam querer viver aqui. E por isso que a gente tem feito também grandes programas de parceria com as prefeituras para qualificação de espaços públicos, praças, áreas esportivas, espaços do turismo também são importantes porque estão associados à criação dessa atmosfera, desse ambiente que gera convergência, que gera confluência de pessoas diferentes, porque isso é fator fundamental para criar inovação, para criar coisas novas. Então, essa é a nossa agenda para inovação no estado e muitas outras coisas que eu gastaria um vídeo inteiro aqui, muito extenso para falar, mas que estão sintetizadas nessa ideia força nossa, pesquisa com investimento, grandes eventos, parceria com as universidades e um ambiente acolhedor e que fomenta a inovação e a juventude aqui no nosso estado. A pergunta seguinte é do Arthur, que diz: governador, o que o senhor acha do agronegócio gaúcho? Quais seus planos para fomentar esse setor ainda mais? Arthur, nós temos muito orgulho do agronegócio gaúcho. Os gaúchos foram capazes de aumentar fortemente a produtividade no campo e são muito responsáveis pelo desbravamento aí da agricultura, do agronegócio no oeste catarinense, paranaense, no centro-oeste brasileiro. Somos capazes de trabalhar no campo com agricultura de precisão, grande produtividade e, por isso, um grande orgulho o agronegócio gaúcho. O que a gente fez nos últimos anos? A gente trabalhou, por exemplo, para retirar a vacina da febre aftosa para nos tornarmos estado livre de febre aftosa sem vacinação. Por que isso é importante? Porque isso vai nos permitir abrir novos mercados
para exportar a proteína animal que produzimos aqui. Com isso, a gente consegue agregar valor à produção de proteína animal, de carnes aqui no estado, e gerar mais emprego e renda. Agora, no próximo governo, é momento de trabalharmos especialmente essa expansão de acordos comerciais para viabilizarmos a nossa proteína animal em novos mercados. Vamos trabalhar fortemente nessa promoção comercial da proteína animal produzida aqui no Rio Grande do Sul. Além disso, nós avançamos aí para a irrigação, que é um fator fundamental, é algo que tem que estar como prioridade, estará como prioridade já no próximo governo, como esteve neste, mas ainda contornando dificuldades da burocracia para garantirmos mais e melhores condições de irrigação no Rio Grande do Sul. O que a gente já fez? Conseguimos aprovar recentemente no Conselho Estadual do Meio Ambiente que prefeituras poderão fazer o licenciamento de reservação de água em açudes não mais até 10 hectares, mas até 25 hectares. Com isso, a gente consegue expandir fortemente a estrutura de licenciamentos, ou seja, não é simplesmente facilitar do ponto de vista ambiental, se continua com muita responsabilidade com o meio ambiente, como deve ser, mas a gente consegue reforçar a partir das estruturas dos municípios o licenciamento para ser mais ágeis na liberação de construção de açudes nas propriedades rurais. E o que a gente vai fazer então no próximo governo? Garantir a execução do programa que criamos neste ano, que é o Irriga Mais, onde o Estado aporta recursos para subvencionar a irrigação, ou seja, parte dos custos de reservação de água, das obras, compra de equipamentos, pivôs de irrigação, entre outros itens, é paga pelo governo do estado, para que a gente possa proteger as nossas lavouras de novas estiagens, uma vez que, infelizmente, a gente vai observar isso acontecer novamente em outros anos. É importante, inclusive, por esse ângulo, trazer aqui um fator que é especialmente cobrado nos tempos atuais, que é responsabilidade em relação às mudanças climáticas. O Rio Grande do Sul precisa fazer a sua parte, e já faz muito. O agro gaúcho tem responsabilidade ambiental, sem dúvida nenhuma, mas a gente pode dar passos adicionais para mostrar com clareza para o mundo, para os mercados que mais cobram essa ação do Brasil e do Rio Grande do Sul, naturalmente, que o nosso agro faz a sua parte e que pode fazer um esforço ainda adicional, por exemplo, estabelecendo programa de agricultura de baixo carbono, onde vamos orientar os produtores rurais para o melhor manejo de pastagens, de forma a fazermos a captura dos gases do efeito estufa lançados na atmosfera pela produção da pecuária, que é uma das grandes responsáveis por emissão de gases do efeito estufa, mas que tem também muita captura desse gás carbônico, da emissão dos animais, e por isso a gente tem que conseguir mitigar efeitos de lançamento de gases do efeito estufa de acordo com as melhores práticas de manejo de pastagem. Então essa orientação para que a gente possa mostrar uma agricultura cada vez mais responsável, sintonizada com os temas ambientais que são demandadas mundialmente, é fundamental para que a gente possa garantir acesso a mercados exigentes nessa direção e assim garantirmos valorização da nossa produção agropecuária aqui no Rio Grande do Sul. É fundamental também para o agro gaúcho as estradas, o escoamento da produção, o funcionamento do porto também em boas condições para escoamento da produção de grãos. Então a gente tem investimento robusto sendo feito nas estradas do Rio Grande do Sul, novas ligações regionais para reduzir distâncias entre regiões e assim poder reduzir o custo logístico do estado, investimento sendo feito no Porto do Rio Grande, que agora tem os seus recursos, as suas receitas integralmente aplicadas no porto. O Estado não toma mais as receitas do Porto do Rio Grande para pagar salário, porque tudo isso está resolvido, Então é importante chamar a atenção o quanto que ter as contas em ordem interferem em todos os outros investimentos. E aí expansão de terminais graneleiros para garantir que se escoe a produção da soja, do arroz, entre outros grãos que nós exportamos. Tudo isso é o papel do Estado apoiando o agronegócio gaúcho, que funciona muito bem da porteira para dentro e que tem que cada vez mais da porteira para fora, encontrar boas estradas, boa logística, a carga tributária menor. A gente tem buscado fazer equalização com o que praticam outros estados de forma a dar a competitividade para aquilo que a gente produz no agro gaúcho. Muito bem, essas as nossas perguntas e respostas deste vídeo. Se você tem uma pergunta,
e quer mais esclarecimento sobre um assunto, não deixa de colocar o teu comentário aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu!